E esse livro eu achei-o muito genuíno e muito espontâneo. Lá está, eu gosto muito de escrita espontânea. Olá, eu sou a Mariana Alvim. Bem-vindos ao meu podcast, onde conhecemos diferentes pessoas enquanto leitores. Fiquem por aí, vale a pena. Ana Márcia de Carvalho Santos. Sou eu. Parece que me estão a chamar na escola. Ana Márcia, anda cá. Isso era mesmo. Cantora e compositora, é uma artista de mão cheia, estuda pintura na Faculdade de Belas Artes, estagiou em cinema documental e também frequentou o curso de canto no Hot Club. É verdade. Mas não terminei o curso, hein? Não faz mal, frequentaste o curso. Mas frequenta. Eu não disse acabou. Fica sempre bem para currículo. A música A Pele que Há em Mim foi nomeada para a melhor canção nos Globos de Ouro. O álbum Vai e Vem foi distinguido com o prémio José da Ponte. Fantástico. Pois foi, na SPA. Ora bem, parabéns. O Muito livro obrigada. de poesia, com ilustrações da própria autora, foi um dos escolhidos no episódio deste podcast e foi muito elogiado pela Catarina Furtado, no episódio número 23, e recebeu o prémio, como é que eu digo, A Ritmar, da Galiza. Esse da Galiza. Parabéns, as Muito estradas obrigada. são para ir, é o livro. Isto é uma biografia poética e visual, tu também ilustraste, surgiu quando tiveste uma lesão na corda vocal. É Portanto, um autorretrato. Eu chamei-lhe um autorretrato mesmo por não achar que era uma biografia, porque acho que uma biografia. Sim. Pessoa, como é que consegue escrever uma biografia? Por cima novíssima. Não, novíssima e intensa, como eu sou, que depois fico ali a tentar entender detalhes e as coisas de facto são muito detalhadas, porque tu tens coincidências e depois eu acho que isso é sempre muito engraçado. E depois desvio-me, não é? Vais Depois exatamente. eu nunca escrevi uma biografia. Não é? acabavas. Não acabava nunca. Mas olha, agora que estás recuperada da corda vocal, continuas a escrever, só chamar. Aliás, você Sim. nunca paraste de escrever. Também. Nunca parei de escrever. Até música. E isso eu recuperei muito rapidamente. Aliás, a corda vocal, tive aquele vislumbre de não poder cantar, que é uma coisa horrorosa. Assustadora. Sim, é assustador. E recentemente tive outra vez assim uma sensação de estar afetada, não é? Porque fiz tratamentos que afetavam a voz, as cordas vocais. Mas nessa altura aquilo acabou por passar muito depressa. Eu lembro-me de ser operada, não sei, num mês, mas no verão e no inverno estava a fazer a tour do Leonard Cohen com outros, com o Samaluri, com o Mazgani, com o Jorge Palma, com David Fonseca. Éramos assim, éramos E com a autorização do médico. Portanto, não foste irresponsável, sim, não, estavas não. mesmo bem. Então, ou cantas ou não cantas, então aquilo ou dá para cantar ou não dá. Exato. Aquilo que tinha corrido mal foi do nascimento do meu segundo filho. Nós sofremos, Nós sofremos. Nós sofremos, Há consequências. sabemos muito, pá. Sabemos. Com o corpo. Continuas a escrever, não podes estar com muito calor, já sofres por antecipação e tentas fugir da cidade quando sabes que ele vem aí. Obrigada por estares aqui neste dia tão quentinho. Como é que tu sabes isso? Eu andei a investigar. Eu fujo, desde que eu fui mãe a primeira vez que eu sofro com o calor, de facto. Eu antes não sofria. Então a minha casa leva sol de manhã e à tarde e o dia inteiro, que é lindo, Que é maravilhoso. imensa luz. Exato. No inverno é maravilhoso, mas no verão eu penso, vem 31, eu quero fugir e estou sempre a fugir. Quem é que te contou isso? Vá, diz-me. Foi o teu marido? Ainda por cima. Quer dizer, apanhaste aqui ao lado. Sim. Estou-te a perceber. Só foi o teu marido, foi a Nádia, a tua manager. Eu falei com os dois e tirei A dicas. Nádia é a minha assessora, não é? A minha tua manager. assessora. É uma ótima assessora e uma amiga, também uma ótima companhia. Pronto, então foi um dos dois que eu tenho aqui várias dicas. Vá, adoras viajar, seja por Portugal, seja pelo mundo, mas idealmente, não de manhã, preferes comboios ou aviões mais tarde. Ai, Porquê? sim, Tens mal a acordar? stress. Tens medo de chegar atrasada? Sempre, não durmo. Não, contudo, posso pôr até 3 despertadores, acordo antes. Pois. Sabes que tens aquele mecanismo, eu criei esse mecanismo, não sei se foi na faculdade, porque antes chegava sempre atrasada, uma coisa que os meus pais me ensinaram. Chegamos atrasados, mas já foi sem querer, só que chegávamos sempre atrasadas à escola, eu e a minha irmã. Só na faculdade é que houve um professor que me disse: de geometria, o seu potencial é incrível, mas tem de passar a chegar a horas. E eu meti aquilo na cabeça. E foi só aí o clique. E aquele professor, Ricardo Delgado, nunca mais me esqueço, é um querido. Passei a acordar sempre, imagina, 10 minutos antes do despertador tocar. O meu cérebro prepara-se. Eu achei que era, passei por o despertador 10 minutos mais cedo. Não. O despertador está para aquela hora, eu acordo 10 minutos antes. E ainda hoje é assim. E ainda hoje é assim. Ok. E não sei, deve ter sido um ensinamento aqui Ficou? interno. E então, imagina, vou apanhar um avião de manhã, pá, stress imenso. Não dormes bem. Ui, stress, ué. E então fico danada, mas porquê que eu marco viagens de manhã? Eu já sei que eu não gosto de viajar de manhã. Eu gosto de acordar calmamente, ver as árvores, tomar um café, ir calmamente para o aeroporto ou para a estação de comboios, estás a ver?
ter aquele tempo Não me de manhã. estressem. Não me atropelem o dia, estás a ver? Eu gosto disso, prefiro isso. Estresse bom. sempre, mas se tiver de viajar de manhã, como sempre, né? Viajo certeza. de manhã cedo, atenção, 10 da manhã para mim é bom. Sim, não pode ser um avião às 7. Agora aquele avião às 8 da manhã, já estou a sofrer. Acho bem, evitas. Aliás, faz sentido a próxima informação que tenho sobre ti e estou contigo. Odeias mau feitio no trânsito. Odeio mau feitio no trânsito. Foi como disseram. Eu odeio mau feitio no trânsito, mas tu eu tens. tenho. Então não estou contigo, que eu não tenho. Eu refiro Não. sozinha, baixinho. Ai não, eu refiro. Não, para as pessoas. Sim. Não, nem pensar. Pronto, é isso. Não, fico para mim. Pronto, é isso, eu Não também. estou agora a abrir a janela, não sei o que, nem pensar. Não, isso não. Mas tenho mau Sinais de feitio. luzes. Tipo, eu vejo o meu road manager, o Pedro Coimbra, e aprendo imenso com ele. Eu vou aprendendo com as pessoas que eu vejo. Ele não se estressa, não buzina. Eu não buzino também, quer dizer, não. Acho eu que não buzino. Mas tenho aquela coisa de ficar, mas porquê que esta pessoa está a parar aqui? Sim, Sabes? sim, Aquela, frente, mas porquê que não sei o que. Estás a pisar E ovos. depois digo assim, amiga, anda lá, pessoa. Não sei. Eu reparei que tinha mal feito quando a minha filha uma vez, mas porquê que estás a falar com a pessoa se ela nem sequer te está a ouvir? E eu assim, ela tem razão, isto é muito idiota. Sim, gostava de não ter, mas não somos perfeitos. Não somos, não. E o nosso trânsito também não é perfeito, portanto não ajuda. Adoras cozinhar, mas nunca segues uma receita. Sai bem? Nunca sigo uma receita, nunca. Sai. Também és criativa na cozinha, tanto és uma artista de mão Muito. cheia. Adoro cozinhar. Adoro cozinhar quando tenho espaço para ser criativa. Agora, Sim. seguir receitas acho uma seca. Que engraçado. E adoras comer e estar à mesa. Tchim, tchim, é dos meus programas favoritos. Como não? Quem é que não Somos adora? portugueses nisso, nós somos muito Nós portugueses. somos, e os italianos também são assim. Pois é. E tens sempre chouriço e bacalhau em casa. Porquê? Isso era uma amiga que gozava comigo a dizer isso, mas é verdade. Epá, porque eu passei momentos de vida sozinha. Quer dizer, o meu pai, nós vivemos com o meu pai desde os meus 15 anos. Minha mãe saiu muito, muito cedo, quer dizer, eu era adolescente quando a minha mãe saiu de casa. E o meu pai tinha sempre, era alentejano e sempre teve chouriço em casa. O que eu depois percebi que não era normal na casa das pessoas, mas sempre teve chouriço e bacalhau, por isso eu também tinha sempre. Aliás, desenrascava qualquer tipo de refeição. De repente vem alguém. Sim, sempre desenrasquei refeições. Mas bacalhau não, quer dizer, tem que ser uma coisa pensada, ou é espiritual e tem. Como assim, uma coisa O que é que tu fazes rapidamente? Vai. Ai, tanta coisa faz. Olha, uma pasta de bacalhau. Ok. Faz a sorda, meu pai era alentejano, faz a sorda de bacalhau Ai, que bom. com meia pasta de bacalhau que te sobrou, porque eu vivi momentos em que não tinha dinheiro para nada e tinha muita alimentação de subsistência, não é? Tinha de inventar. E quando fui para a França, então fui sem o meu papi, que era o meu peluche, que representava o meu pai. E era em que formato esse peluche? É um peluche cor de laranja, eu já te mostro depois uma foto. E fui sem o meu papi, fui sem chouriço e sem bacalhau, naturalmente. Fui sozinha 6 meses com uma bagagem só para 6 meses. Sim, não foi para Paris, foi para Angers, que era 1h30 de TGV de Paris. E fui sozinha e achei, pronto, agora tenho de ser crescida, já não levo. E a minha irmã mandou-me uma caixa de bacalhau. Uma caixa de cartão com o meu papi, o meu peluche grande, o bacalhau e o chouriço. Que maravilha! Por isso dava para eu cozinhar tudo. E fizeste um sucesso com os franceses. Fiz não convidaste amigos para uma jantarada? Então não convidei. E jantei em casa de muitos, raclette Ai, o que eu engordei naquele país era só manteiga. A massa folhada aqui era caríssima. Lá era 30 cêntimos. Os melhores corações do mundo. E agora já consegues encontrar cá. Mas de antes, quando eu fiz o Erasmus, isso foi em 2007. Já foi há bastante tempo. Era diferente, não era tão fácil encontrares. Nem sequer berinjelas tu vias como vês hoje. Sim. Não tinha. Eu fiz o Erasmus, não sei o ano, eu nunca sei pelo ano, eu sei pela idade. Que idade é que tinhas? Fiz 20 anos lá. Portanto, então fizeste mais cedo do que eu. É fácil fazer as contas também, mas sim. E foi em Bruxelas. E o que eu engordei em Bruxelas. Sim, a pessoa engorda porque ainda por cima pão, chocolate, super barato. E havia lá está acesso a muita coisa que ainda não havia cá, agora já é banal. Olha, mas então viveste em França, mas és fã de autores portugueses, és fã e amiga do Walter Ugumem, és super fã também da Adília Lopes. Sou bastante. Que é um pseudónimo literário de Maria José da Silva Viana Fidalgo de Oliveira. Olha que engraçado, não sabia isso. Que bom! Não, leio os poemas, mas não sabia o nome dela. Maria José da Silva. Que giro. Espetacular. É uma poeta de renome, lá está. E quando ela lança Obra, que é uma reunião de 15 livros de poesia, ela teve ilustrações da Paula Rego, que se identificou imenso com a escrita dela. Tá, pois.
muito bem. Por cima agora recente estas más notícias, Sim. não é? Da fase fica assim Ou mais uma notícia especial. normal, ela tinha aquela idade Sim, avançada. está certo. Apenas. Foi. Na Teresa foi justa, esperou. E a Adília Lopes, como é que a descobriste? Olha, foi a Anabela Mota Ribeiro. Por acaso sei como é que a descobri. Olha que engraçado. Giro. A Anabela Mota Ribeiro, que me convidou para um dia de poesia. Eu acho que é o dia 21 de junho ou será 21 de março. Olha, não sei. Dia da poesia. E eu ia falar, ia escolher poemas que eu gostasse muito. E eu naturalmente estava mais à vontade com canções. Eu levei algumas de Sérgio Godinho, etc. E foi numa livraria ali no Chiado. E a seguir, e ela leu esse poema do só gosto de pessoas boas. E eu identifiquei-me mesmo com aquilo. Quem é que não se identifica? Qualquer pessoa boa se identifica com aquilo. E acho que a escrita dela tão direta e tão simples faz às vezes lembrar um bocado do Álvaro de Campos. E então disse-lhe, eu adorei esse poema, e ela ofereceu-me esse livro Estar em Casa, que uns anos mais tarde serviu-me bastante quando estivemos em casa, de facto. E ela depois entretanto lançou esse outro que eu também tenho, e como é que se chama? Há um título que eu adorei, que é A Bela Acordada. Não Achei o máximo, que é A Bela Adormecida, achei o máximo. Não, mas isto. adoro aquela escrita dela assim super simples. Eu gosto de poesia assim muito simples, ao contrário de também gosto de alguns poemas de outros autores que sejam mais trabalhados, mas não é de facto eu gosto da poesia quando ela joga com alguma coisa coloquial, como aquele do José Miguel Silva. Oh musa, sinceramente, vai chatear o Camões. Eu adoro esse início de poema, sabes? Adoro esse poema. O que é que se pode agora... Eu acho que aprendi muito de poesia com o podcast do Poema Ensina a Cair, que é vais aprendendo, porque ouves imensas pessoas a falar de poemas que leram e intrusas com a relação que as próprias pessoas têm com os poemas. E depois escolhes também a tua poesia, não é? Por exemplo, há outros autores que são muito mais intrincados e tens de ter muitas referências e acabas por pensar muito, e esse tipo de poesia não me pega muito. Eu gosto mais da espontaneidade. Exato, não, falávamos nisso. A Adília Lopes, fica aqui a recomendação desta poeta especial. Não tens rotina para ler, mas tens vários géneros literários assim favoritos. Não tenho rotinas para nada, babe. Eu tenho rotinas para os meus filhos e sou super obcecada com as rotinas. Estou a dizer, não tenho rotinas para nada, mas sou obcecada com as rotinas deles. Refeições, as claro. Refeições, os banhos, não sei o quê, coisa, estás a ver isso sim, mas rotinas minhas. Agora tenho que ter uma rotina para ler, era o que faltava, nem pensar. É quando der, é quando te apetecer. Não é, acontece em ciclos. Já reparei que quando escrevo muito, estou a tratar de um disco, eu não absorvo nada, não dou atenção a quase nada do que está a acontecer de música, e de leitura também não fico a ler. Mas lembro-me que antes de estar a fazer o disco li muito. O meu período é o meu período de solo fértil, não é? Tu vais preparar o solo e depois é que a coisa vai crescer. E eu ouço muita música, eu leio bastante, mas nem reparo. Sim, já estás a inspirar naturalmente. Sem perceber, aquilo está. E depois quem lê mais, quem mais lê, mais escreve. Não necessariamente ao mesmo tempo. Sim. Aliás, para mim, não pode ser ao mesmo tempo. Eu, quando estou a escrever, não leio, nem pensar. São fases. Sim, há uma que é para inspirar e outra a expirar. Exatamente. E depois tens autores desfavoritos, que disseste tu. Autores desfavoritos, tenho, sim, já não senhor. experimentaste e não voltas. Não quero. Podemos não falar deles, que é para não estar a falar mal. Pronto, mas podes falar. Não, mas podes dizer que, por exemplo, não adoras alguns russos. E tem graça isso, porque, por exemplo, o Diogo Dias, no podcast número 18, adorava, foi uma fase da vida dele na adolescência, sobretudo, os russos. Portanto, sim, tu também escolhes as pessoas que tu queres que te influenciem na leitura. E tens de se identificar com, não é? Sim, mas foi-me recomendado esse livro. Estamos a falar do Crime e Castigo, não é? O Diogo falou no Crime e Castigo, tu falaste-me aqui em vários autores. Sim, tu generalizaste. Falei-te do Lipovetsky, Dostoiévski, Kafka. Kafka, eu li Kafka em castelhano também. Também não facilitei. E vivia em Barcelona na altura e li o Kafka e aquilo não me caiu bem, não me caiu, metamorfose, esquece. Não preciso ler isso. Olha como ver, por exemplo, lembras-te daquele filme Irreversível? Há pessoas que vão odiar que eu diga isto, mas a verdade é, eu lembro-me de ver o filme O Irreversível e de sentir para mim,
pá, raios, porque é que eu vi este filme? É que agora é de facto irreversível. Não me lembro qual é o filme. É um filme que não valia a pena ver, mas toda a gente falava daquele filme. E eu fui ver, porque era cinéfila e andava sempre a ver filmes e papava os filmes todos, série B, e série C, e série tudo. E fui ver aquilo e fiquei arrependida. Ou o primeiro filme que o meu marido me levou a ver depois de sermos pais. Estás a ver aquela depressão começas, é só o bebê, só olhas para o bebê. Foram desanuviar. O que é a vida? O que é que isto serve? O que é que eu estou aqui a fazer? É só dar leite? Não, eu tenho que tratar dela, ninguém pode chegar. Sabes, eu tive muito essa coisa de querer cuidar dela e de me sentir quase impotente de a proteger de tudo, não é? Senti esse medo, esse terror. E de repente lá chegamos à conclusão que era fixe sairmos uma noite e ele levou-me a ver um filme que eu nunca gostei de ler sinopses, por isso fui ver o filme sem saber para que ias. Claro, chamava-se Amor, podia ser lindo. Sim. Sabes qual era o Amor? Não. De Michel Haneke. Pois, tu já viste esse filme? Não, mas pois, está bem, não é sim, não é ele leva-me a ver aquele filme. A sério, marido. Fica aqui não a reclamação. acredito. Ainda não era meu marido na altura e mesmo assim casei contigo, Filipe. Não acredito, ele vai ouvir isto e vai dizer, não acredito que me vais ver aquele filme. Mas então, olha, também não devia saber o que é que íamos. Vamos nos vingar. Filipe, há um homem com quem a Márcia iria jantar. Oh meu Deus. É o Miyakoto, disseste-me tu. Ai, o Miyakoto, tá. O Miyakoto. Não é por ser homem, é por ser autor. Sim, é por ser autor, não, mas eu adoro a escrita dele. Sim. E adoro o Miyakoto, já o conheci, não é? Conheci-o brevemente, nos bastidores, aqui ou ali, num concerto. É uma simpatia. Sim, eu acho-o incrível, por isso eu adorava jantar com ele no sentido, perguntaste-me quem é que eu gostava de jantar, mas se fôssemos tomar um café também era bom, Miyakoto. Sim, não é um date, eu estava só a tentar brincar com o Filipe. Adoro a maneira dele escrever e gostei muito de alguns livros dele que li e pronto, e ficou-me marcado. Eu gosto muito de Miyakoto. Olha, eu ofereci um livro de Miyakoto à Ana Galvão, é o episódio número 6, e ofereci também alguns contos, crónicas ao Diogo Dias também. O Diogo Dias, fã dos russos, lá está, no episódio número 18. Sim, mas eu conheço muitos fãs, sobretudo deste livro, Crime e Castigo. Eu li-o todo e eu pensei, não é o tipo de ambiente em que me apetece estar. Claro, não é um livro mau, não é o género. Claro, a metamorfose do Kafka fez imenso sucesso e eu percebo. Isto não tem a ver com sucesso, tem a ver com o que é que tu escolhes. Há tanta coisa para ler, tanta coisa para ver. O que é que tu escolhes? Isso eu acho que isto reflete muito a maneira de tu levas a vida. Enquanto és estudante, convém tu saberes, tu leres aquilo que não conheces, por isso é natural que eu tenha lido a Era do Vazio afincadamente a ponto de entrar lá para dentro, e o Nietzsche e sei lá, o Bachelard, esses autores, tudo. O Bachelard dá-me bastante prazer, por exemplo, há quem não suporte. Nunca li. E nesse tipo de autores, tu, depois de estudares, primeiro tu tens de ir perceber o que é, depois tu já passaste a vida de estudante, agora já sou adulta, eu não gosto de batata cozida. Estás a perceber? Claro que estou a perceber, é o mesmo com música também, tens então, fases, agora tenho que estar a ouvir isto, claro. Tu sabes, por isso é que depois há pessoas que sentem-se obrigadas, vão para lá e escrevem o comentário negativo, que é uma coisa que eu não entendo. Há tanta coisa para ver. Sim, se não gostam, vai lá escrever, não, vai ver outra coisa, não é? Então, eu vou ler outra coisa, não gosto de ler isso, leio outra coisa. E leste uma coisa maravilhosa, que é o livro Uma Educação, da Tara Westover. E adorei. Grande livro, também adorei. Esse livro mexeu comigo, do género, olha, nunca me tinha acontecido com um livro ler e ficar chocada, de gente, estás a dizer, sabes, reagir como se estivesse no cinema. Eu queixo-me que me esqueço muito de livros, até livros que eu adorei, que posso-te dizer que adorei e já não me lembro nada da história. Às vezes é o penúltimo livro que eu li e acho que este livro eu nunca me vou esquecer. E já li exato, este é fortíssimo, é uma história. Conta lá. É uma história de superação dela, mas também é uma autobiografia, mas é uma história, para mim o que eu vejo é uma história de como tu consegues estar aliada da realidade. Olha, como é que tu consegues escolher a realidade? Porque hoje em dia fala-se muito nisto, sobretudo porque nós somos inundados por todo o tipo de realidades, não é? Como a guerra, que nós não podemos fazer nada, mas nós sentimos culpa como se tivéssemos de fazer alguma coisa. E como é que esta miúda vive ali naquele seio familiar, completamente isolada do resto, e depois tinham os filhos em casa, o estudo era em casa, e tu sentes que aquilo é tão enclausurado. Sim, é um pai que não deixa, são os Mormons,
anos, o pai nem sequer, não há registro sequer de nascimento, não vão aos hospitais, não acreditam nas escolas, os filhos estão realmente sempre em casa e estão a preparar-se para o fim do mundo. Estão, mas para eles, atenção, a realidade era esta. Sim, Por isso a realidade era esta. Eles não se sentiam infelizes com isso. Não tinham falta de... Assim. A realidade era assim. Ela só se começa a perceber disso quando consegue realmente estudar e vai fazer aquela prova de admissão ao ensino, não é? Sim, ao ensino superior. E alguém lhe mostra uma imagem do Holocausto e ela pergunta o que é isto. E toda a gente acha que ela está a gozar. Durante os 17 anos de vida dela, ela não soube o que era o Holocausto. Por isso, se nós conseguimos ignorar essa realidade e viver noutra, não é? Sim. Que cena fora. E depois toda aquela coisa que me incomodou muito da relação do irmão com ela. Que era agressivo, sim. Não, era gaslighting. E gaslighting, que é um conceito que a gente não explora muito ainda em Portugal. Era o que diz lá? Gaslighting. Gaslighting? Tu não conheces esse conceito? Não. Então vou-te dizer o que é. Explicar a mim e aos nossos ouvintes. Então, gaslighting, pelo que eu percebi, mas pesquisa depois, porque, olha, até me lembro de quando eu comecei a ver isso, de ver, sabes, aquelas sintonias, parece que as pessoas depois estão a falar das coisas que tu acabaste de aprender. Eu também tinha acabado de aprender esse termo e vi um daqueles debates da RTP, do é ou não é, que eu gosto imenso daquele jornalista, como é que ele se chama, aquele que gera esse debate? Não sei, o que é gaslighting? E a Catarina Furtado estava com a Bárbara Guevara, eu lembro-me de ver nesse debate, elas estavam a falar disso e a Bárbara Guevara explicou muito bem o que era o gaslighting. O gaslighting, pelo que eu percebi, é tu vives numa realidade completamente oprimida e depois quando tu queres, atenção que muita gente se vai identificar com isto, porque quando tu te queres impor ou quando tu sentes que aquilo não está certo porque alguém te violentou, imagina o teu marido bateu-te no quarto e tu tens a certeza que aquilo foi assim e depois tu confrontas a tua mãe, o teu marido, relações próximas, tu confrontas com isso e dizes que não é justo ou que te sentes mal com isso. Não, mas isso não foi nada assim, estás a exagerar. Ok. Okay, mas tu achas que isso foi a sério? Não, e tu começas a acreditar. Ou tu começas-te a sentir meio louca porque sentes-te muito a mal, mas já não percebes o que é que tu sentes. Sentias-te mal, mas afinal foste tu que imaginaste, porque tu é que és exagerada, porque tu é que és dramática. Atenção que isto é muito... acontece sobretudo às mulheres. E é o que te é incutido durante tanto tempo. É-te incutido durante tanto tempo e isto acontecia com o irmão, porque o irmão o violentava, não é? Batia, sim, era agressivo. Mesmo agressivo e ela nunca... conseguia falar com ele a dizer, mas tu fizeste isto, tipo, ele paralisava com o braço, ela descreve no livro que ele pegava num dedo e punha-lhe o braço atrás e ela ficava imóvel. Ela é super visual. Ela descreve mesmo uma coisa e tu sentes aquilo e aquela angústia, porque depois ele vinha ao quarto dela, então, estás chateada? E houve uma vez que ele a puxou pelo parque de estacionamento e ela chegou a casa, ao quarto dela e escreveu. E aqui é a importância da escrita, porque quando ela escreveu, depois lá ele veio dizer então estás triste, mas não se passou nada, tu imaginaste, isso não foi nada grave, estávamos a brincar, tipo ela de racha, não é? E ela que duvidava sempre, então se fui eu que imaginei, então duvidava sempre dela própria, mas como escreveu teve a prova de que... Entendes? Sim, e a escrita tem. Eu lembro-me dessa cena. E lembro-me de sentir, quando li o livro, que realmente escrever é mesmo importante e um diário é mesmo importante, porque todos na nossa vida já passámos cenas esquisitas e eu acho sempre, a minha filha tem 10 anos, eu insisto imenso para que ela escreva um diário, porque as emoções têm de ficar ali. Isso é uma ótima sugestão, isso é giríssimo. Um diário é super importante. Porque às vezes é isso, às vezes podes minimizar ou alguém te minimiza e tu já não sabes bem. Essa cena mesmo, eu não sei se expliquei bem o conceito de gaslighting, mas depois podem pesquisar, as pessoas estão a ouvir e... mas há até vídeos, depois nessa altura, quando eu li esse livro, chegavam-me vídeos sobre gaslighting que mas como é que isto agora me vem parar? Sabes que parece que tens de absorver aquele E agora aposto que vou conceito. ouvir esse termo em breve. Mas é que é verdade. Pronto, este livro chama-se Uma Educação, é da Tara Westover e a verdade é autobiográfica, é a história de uma mulher que procurou, lá está, a educação. E é uma história de superação inacreditável, depois também o papel da terapia aí, o papel da escrita. Este livro é incrível. Porque a escrita o que faz e a terapia o que faz é validar aquilo que tu estás a sentir. E aquilo que o gaslighting faz é minimizar aquilo que tu estás a sentir. De ponto a que muitos testemunhos de pessoas que
percebem que sentiram que foram vítimas de gaslighting, não é? Que são muitas mais do que as imaginas, não é? Que às vezes as próprias pessoas não sabem que o estão a ser. Não sabem. Há muitos de vídeos sobre isso e eu não vi muitos, mas há imensos, porque as pessoas descrevem que sempre acharam que estavam loucas, porque duvidaram tanto delas próprias, depois habituam-se a duvidar delas próprias e toda a vida têm de se validar com opiniões dos outros. Imagina o que é isto. Sim, o desafio, ela queria queria educar-se, queria estudar e ao mesmo tempo estava a trair a família. É duro, foi muito duro o processo, mas foi uma vitória e não vamos contar mais, mas é uma educação da Tara Westover. Este livro foi o que eu ofereci à Maria Botelho Muniz no final do episódio, no episódio número 2. A Luísa Sobral. Recomendaste a Luísa Sobral. E recomendaste outro também, e que falámos também no episódio com a Luísa, portanto aqui depois ouçam um episódio com a Luísa, que foi o número 13, que é o manual de sobrevivência de um escritor, ou tudo o que sei sobre aquilo que faço, do João Tordo, não é? Esse também recomendaste e adoraste. Agora temos que ir para outro. Afonso Cruz, eu sou fã do Afonso Cruz, e este título é maravilhoso. Paz traz paz. Eu tenho que dizer, paz, peace brings peace. Porque se eu disser paz traz paz, não é? Mas eu adoro paz traz paz, porque parece que não dar um estalo. Paz traz paz. É giríssimo o título, mas pronto, mas escrito é que se vê que é paz traz paz. É uma brincadeira com palavras. E tem ilustrações do Afonso Cruz. É muito lindo esse livro. Mas há um poema sobre o meu irmão. É tão giro, sobre os irmãos. Por acaso, olha, justificava-te com esse poema, mas não trouxe o livro. Mas por acaso mandei-o à minha irmã há uns tempos. Então este livro é da mesma narradora que ele escolheu para um livro chamado O Livro do Ano, que é para adultos e miúdos, porque aliás o livro do ano, chama-se mesmo assim, é recomendado para o 5º ano, para o Plano Nacional de Leitura. É uma menina que passeia nas ruas com um jardim na cabeça e em vez de dar milho ou pão aos pombos, dá palavras. Isto é giríssimo. Sim, alimenta com palavras. Conta lá, o que é que tu sentiste com este livro? Isso é muito giro. É um bocado o teu género, porque é memória e é poesia, é um bocado até eu senti, o Afonso Cruz é um artista de mão cheia, é um bocado como tu. Eu gostei sobretudo de ouvir a falar, a dizer que não sabia se o livro se era bom ou não. Eu achei o máximo ele dizer isso. Eu fiz um post sobre isso porque esse livro ajudou-me muito quando eu tive consultas em Catadupa e andei com um livro sempre comigo. Ia para as salas de espera com esse livro. Por isso, de facto, o que é isso, um livro ser bom ou não? Uau! E esse livro eu achei-o muito genuíno e muito espontâneo. Lá está, eu gosto muito de escrita espontânea. Gosto de escrita que não é depurada ao máximo. Estás a perceber? Porque qual é o limite do perfeccionismo? Quando tu crias uma coisa, tu vais depurar aquilo, vais depurar uma obra de arte, seja ela uma pintura, uma canção, um desenho, um poema. E quando tu vais depurar, tu tens de escolher quando é que tu queres abandonar a tua obra. E tu que tipo de autora é que tu és? Quando é que tu abandonas a tua? Acho que tem muito a ver o tipo de autor que nós somos, da autora que nós somos, com o momento em que nós abandonamos a obra. Porque quando tu decides está feito, assim chega, assim está bom. E tu tens de entregar isso. Porque tu podes ficar ali a depurar ad eterno. Nunca vai estar perfeito e terminado, porque hoje achas uma coisa, amanhã achas outra, não é? Nós somos todos nietzscheanos, que vamos ser vai ser sempre uma coisa diferente. Sim, e este livro na verdade é uma continuação, portanto ele sentiu necessidade de continuar com esta narradora, que é uma menina, no fundo fala com a ingenuidade, ou no fundo ainda não há os preconceitos da maturidade, não é? Ainda não há, é mais eu achei simples, é mais tão pura. Simples, exato, achei um pensamento tão simples e tão delicioso, sabes? A mim dá-me imenso prazer ler isso. Olha que eu deito a Adília Lopes, mas o Afonso Cruz e a Filipa Leal também têm isso em alguns poemas. Eu gosto muito dessa simplicidade que no fundo oculta, quando tu escolhes a simplicidade, ocultas uma complexidade enorme, porque não há uma maneira de tu escolheres a simplicidade acarretando todo o sentido que lá está naquele poema, sem seres altamente complexo e aquilo ser a tua escolha. Uau! Disse uma bela frase ou não? Vou para trás para ouvir outra vez.
E o Afonso Cruz, eu sou fã, ele é até tem uma banda, andou na Faculdade das Belas Artes. Sim, eu lembro da banda dele, sim. Tem o melhor nome do mundo, a Soaked Lamp. Ensopado Borrego. Ensopado Borrego é o melhor nome para uma banda. Faz sentido com a obra dele, faz sentido. Sim, esteve na Faculdade de Belas Artes. Alentejo. Sim, esteve também no Instituto Superior de Artes Plásticas da Madeira. Portanto, ele Eu não sei se eu alguma vez o vi, eu acho que nunca o vi lá nas Belas Artes, mas se calhar até nos cruzamos. Mas teve um percurso assim, parecido com outro. Por isso é que eu digo que são ambos artistas de mão cheia. Eu tenho um fraguinho por um livro do Afonso Cruz, não sei se é por ter sido o primeiro. Qual, das baleias? Não, foi o primeiro, A Carne de Deus. Esse eu não li. Eu recomendo, não sei se ainda está à venda, foi há anos, mas A Carne de Deus, e o Afonso sabe, eu conheci pessoalmente nessa altura, A Carne de Deus é de rir em voz alta. E emprestei, desculpa Afonso, as pessoas deviam ter comprado, mas emprestei, e foi um livro... Eu acho que nós, deste lado, quando fazemos alguma coisa, não ficamos tristes de que emprestem. Eu como autora quero que comprem. Comprar é melhor, mas se comprarem e deixarem na estante eu não fico feliz. Não, isso é verdade. O interesse de tens toda a razão. E é bom sinal alguém emprestar, quer dizer que gostei e que recomendo. Exatamente. Ora bem. Eu recomendo, é muito o Afonso Cruz, este paz traz paz a muita gente. Paz traz paz. Fica Sim, aqui. porque acho que de facto é logo uma lição, paz traz paz. Mas tu pensa bem nisto. A paz é de verbo trazer. A paz. Porque paz traz paz, parece que estás a dizer, não é? Esta brincadeira com as palavras é incrível. Yeah. E quando vi escrito, paz traz paz. E é verdade. Um ótimo bom ciclo. Olha, mais um livro de poesia, Hélder Moura Pereira. Eu depois inventei o resto. É um livrinho muito pequenino, devia ter trazido, porque essa edição não deves encontrar facilmente. Mas depois arranjo online e fotografo para pôr no post com nós as duas. Não? Então envias-me uma fotografia. Aliás, agora, mas eu fiquei cheio de vontade de comprar também. Eu depois inventei o resto do Hélder Moura Pereira. Sou capaz de ter aqui um poema. E é um livro pequenino, são 28 páginas. Poesia, lá está. Ele é um poeta premiado, é um tradutor respeitado e também premiado enquanto tradutor. Continua, diz. Não, ele já traduziu Hemingway, o Jorge Luís Borges, Sylvia Plath, entre outros. É um tradutor mesmo conceituado. Vais-me ler um poema dele? Ia-te só... Depois tenho aqui alguns. Hélder Moura Pereira. Olha, são muito pequeninos. Aquilo não eram palavras, eram verdadeiras pérolas de sabedoria. Sorrir, toda a gente sorri. Mas o teu sorriso, não sei. O teu sorriso era outra coisa. Era assim como, realmente não sei dizer como era. Só sei dizer que era diferente. Batia o meu coração mais depressa? Claro. E o corpo todo me tremia. Na verdade, um grande mistério. Havia mesmo ao lado caras mais bonitas, mas eu não conseguia tirar os olhos de ti e à noite, quando me ia deitar, só pensava em ti. Adormecia a pensar em ti. Acordava a pensar em ti. E a primeira vez que me senti foi a pensar em ti. Foi tão bom. E acaba assim. É ótimo. Percebes a simplicidade que eu digo, da espontaneidade e da... Percebo. Eu depois inventei o resto, do Hélder Moura Pereira. Setubalense. Fica aqui também mais uma recomendação da Márcia. Agora é a altura em que eu te dou um livro. Isto passa muito depressa. Pois é, sabe a pouco. Este livro eu gostei imenso. Já imenso. sei que tu achas que esse devia ser o nome do teu podcast. O quê? Sabe a pouco. Porque eu fiz um post a dizer isso, não é? Porque realmente sabe a pouco. O Perfume das Flores à Noite, da Leila Slimani. Conheces? Lindo. Não. A capa é linda, sim, a da Alfaguara. Porquê que me ofereces, Mariana? Vou-te falar primeiro um bocadinho na autora. Ela é marroquina, nasceu em 81 e aos 17 anos foi viver para Paris, onde estudou Ciências Políticas. Antes de se dedicar à escrita, foi jornalista. Pronto. O primeiro romance que ela escreveu fez imenso sucesso, foi mesmo premiado, é O Jardim do Ogre. E depois o livro Canção Doce ganhou o mais prestigiado prémio literário francês, que é o Goncourt, e mais de 40 países traduziram, mais de 1 milhão de leitores, portanto foi adaptado ao cinema. Tudo o que ela faz é um sucesso, ok? Foi considerado o Canção Doce como um dos 10 livros do ano, pelo New York Times. Mais um livro, mais um sucesso foi O País dos Outros. E depois, além dos romances, que eu acabei assim de referir muito, muito rapidamente, mas vejam online, é da Leila Slimani, ela tem livros de ensaio e de opinião, não sei o quê. Isto é um ensaio que eu te estou a oferecer. Então ela foi convidada a passar uma noite num museu em Veneza. Okay. E disserta sobre isso e agir, porque à medida que ela passeia descalça pelo museu, vai pensando na vida familiar em Paris, as memórias dela em Rabat, onde ela cresceu, de Marrocos, e cita imensos autores especiais. É giro, eu gostei imenso deste livro, é muito... E eu acho que agora, depois desta conversa, mais acho que tem a ver contigo. Porque é introspectivo, é espontâneo, é de cá de dentro. Okay. Eu gostei imenso. O Perfume das Flores à Noite. Muito interessada. Fica aqui. Sim, senhor. Muito obrigada. Obrigada, eu gostei muito. E pronto, para a semana a mais. Muito rápido. Vamos
Vou mudar de nome, foi tão rápido. Foi tão rápido. Obrigada, beijinhos. Beijinhos.